Pronto, iniciamos a nossa gravação. Vamos iniciar por língua portuguesa, tá? Bom, essa aula aqui eu peguei emprestada da minha amiga Thaís Gouveia, que é professora aqui do concurso também, que a gente dá aula junto. E só fiz algumas modificações mesmo. Então, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre morfologia, tá? Que é o que a gente já tinha visto, eu só vou fazer uma revisão geral aqui com vocês. Que é mais sobre o quê? Flexões, né? Suas funções no texto, as classes de palavras em geral, tá? Substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? A gente viu o quê? Que um substantivo, ele nomeia todos os seres, tá certo? Tanto os vivos, quanto os inanimados, pode ser flexionado em gênero, número e grau. Aí, em relação ao grau, seria o quê? Aumentativo ou diminutivo, né? Por exemplo, cachorrão, né? Quando a gente quer falar com um cachorro que é muito grande, né? Cachorrão. Quando o cachorro é pequeno, cachorrinho, tá? Gênero, masculino, feminino. A gente já sabe. Por exemplo, caneta. É um gênero, a caneta, feminino. O lápis, né? Gênero masculino. E número singular e plural. Você pode dizer a flor, tá no número singular, ou flores, que tá em número plural, tá certo? Ok. Aí a gente viu isso, né? Por exemplo, alguns exemplos: substantivo, concurso, candidato, sonho, mesinha, menina, Brasil e Piauí, tá certo? Artigo, a gente viu o quê? São artigos definidos e indefinidos, tá? Os definidos, os, as, os indefinidos, uns, umas, tá certo? A gente viu também. Geralmente a gente usa os definidos quando a gente quer especificar alguma coisa, né? O candidato foi o melhor do concurso. Quer dizer o quê? Que o candidato, ou seja, apenas aquela pessoa, eu quero dizer que, especificando, pode ser até um nome de uma pessoa, ele, de fato, ele foi o melhor, tá certo? Agora, se eu disser assim, um candidato ficou entre os melhores, aí eu não estou especificando ninguém, né? Tá sendo uma coisa indefinida. Foi um dos ali que foi um dos melhores, tá bom? Adjetivo a gente viu também, ele qualifica, né, caracteriza os substantivos, ele concorda em gênero e número, em alguns casos também em grau, né? Por exemplo, bonita, bonitinha, muito bonita, brasileira, inteligentes, tá bom? Deixa eu botar aqui na gravação. Qualquer coisa eu estou escutando vocês, estou lendo os chats aqui pelo celular, beleza? Ok, a gente viu também, tudo isso aqui é uma revisão, tá? Por isso que eu estou falando um pouco mais ligeiro, do que a gente já viu na aula passada. Ó, pronome também, ele pode substituir, no caso, um substantivo, indicando pessoas ou elementos, né? Inseridos, no caso, no discurso. A gente viu que existem pronomes relativos, que são o que, o qual, cujo, cuja, onde, quem, quanto, quantos. Os pronomes demonstrativos, esse, essa, este, esta, aquele, aquela, aquilo. Os pronomes pessoais, né? Pode ser do caso reto ou do caso oblíquo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E aí tem um comigo, contigo, me, mim, lis, tá certo? E os demais que a gente já viu. E tem também os pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso, nossa. Os indefinidos, alguém, ninguém, qualquer, nenhum, todo e outro. E os interrogativos, né, quando se refere a perguntas, que, quem, qual, quais, quanta, né? Certo? E a gente tem, para você se lembrar, que o pronome relativo é aquele que retoma um substantivo mencionado anteriormente. Tá? Numeral, a gente viu também que indica o número ou posição dos elementos. Primeiro, um, segundo, duas, uma dúzia, tá bom? Ele sempre vai indicar algum tipo de numeral. Os verbos, pessoal, podem estar no infinitivo, podem estar conjugados e pode ser fenômenos da natureza. Eles podem indicar essas coisas, né? Uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado, tá? Então, é o verbo no infinitivo: andar, correr, ser, escrever, estudar.
Todas essas terminações aqui, ó, ar, ir, or, né? Você pode ver que está no infinitivo. Os verbos conjugados, né? Eu ando, eles correm, são, eles escreveram, nós estudamos, entendeu? Quando está conjugado é porque a gente utilizou ó, o gênero, né? Já utilizou o gênero, combinando aí com o número e tudo, né? A gente utilizou principalmente os pronomes pessoais para poder conjugar, tá certo? Eu fiz alguma coisa, tu fez alguma coisa, nós fizemos alguma coisa, entendeu? Então, fizemos, eu estou conjugando, né? Fiz, fez, fizemos. Estou conjugando, né? Esse verbo, porque assim que se conjuga, você utiliza os pronomes pessoais, tá? E os fenômenos da natureza, né? Chover, relampejar, nevar, amanhecer, tá bom? E a gente tem os modos verbais, que pode estar no indicativo, subjuntivo e no imperativo. Ó, o indicativo, ele vai sempre expressar, né, exprimir fatos e certezas também. Por exemplo, discursa muito bem. Um exemplo. Tá dando uma certeza, né? Ó, discursa muito bem, ou seja, ele discursa muito bem. Ok. E no subjuntivo? Vai exprimir desejos, possibilidades e dúvidas. Olha só como vai ficar agora esse discurso. Talvez discurse bem esta noite. Tá vendo como é que ficou agora o verbo, o discurso, né? Discursar. Agora ficou numa ideia assim de uma possibilidade. Talvez discurse, né, bem esta noite. E no imperativo, ele vai exprimir ordens, né, e pedidos. Exemplo, discurse com ele. Normalmente ele vem com essa pontuação aqui de exclamação, tá? Discurse como, aliás, discurso com ele, discurse como ele. Ou seja, né, comparando com alguma pessoa, tá bom? E aqui, para você se lembrar também, os fenômenos da natureza não são conjugados, portanto, não sofrem modificações. Os verbos podem ser flexionados em número, pessoa, modo, tempo e voz. E a gente viu também sobre advérbios, né, que são vários. Advérbios aí de tempo, né, de lugar, de modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. O advérbio, você pode ver que ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, e por isso são classificados de acordo com o que expressam, tá? Então, você pode ver alguns advérbios de tempo, por exemplo, hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, tudo dando uma ideia de tempo, tá? De lugar, aqui, ali, lá, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima. Modo, bem, mal, rapidamente, lentamente, face a face, à vontade, às claras, às escuras, devagar. De intensidade, né? Às vezes a gente pensa que é sempre para cima, né? Mas às vezes é para baixo também. Ó. Pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo, demais, muito. De dúvida, talvez, provavelmente, porventura, quiçá, acaso, possivelmente. De afirmação, sim, certamente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, realmente. E de negação, não, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, né? Aí você diz não, absolutamente não. Tá certo? A gente viu também interjeição, não é? Que ela indica as emoções e sentimentos. Vixe, viva, eita, uau, uai, oxe, tá bom? São alguns. A gente viu. Normalmente aparece, pode ser até em historinhas e quadrinhos, né? Como as onomatopeias também aparece. Ou em textos mesmo, quando quer realmente expressar uma emoção, alguma coisa, uma aflição, por exemplo, uma alegria, tá? Um sentimento qualquer. As preposições, né? As principais que caem, pessoal, são essas aqui, ó. Vocês podem até lembrar nessa ordem, ó. Ad, em, para, compor, após. 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 Tá bom? Dessa maneira, você pode até pegar já tipo uma canção, né? Imaginar que seja uma canção isso. E as conjunções, ó, liga dois termos e orações que sejam de mesmo valor gramatical. Então, a gente vê uma conjunção, por exemplo, adversativa, que vai expressar uma contradição,
tá? Ó. Entretanto, mais, porém, conjunções alternativas expressam alternância, ora, ora, ou, nem, nem. E aditiva sempre vai dar uma ideia de adição, né? Além disso, o e, ó, que é o que mais aparece. Ademais, às vezes até o também aparece. Expressam agora as explicativas, né? Vai expressão e explicação. Pois, porque, uma vez que, já que, e conclusiva, conclusão, né? Portanto, logo, então, afinal, tá bom? Essas coisas a gente vai ver melhor lá nos textos, lá das atividades, beleza. Então, a gente vai ver aqui algumas coisas novas que a gente não viu, por exemplo, palavras primitivas, né? São aquelas que não provêm de outra palavra. Por exemplo, flor. Flor é uma palavra primitiva, não vem de nenhuma outra palavra. Pedra, não vem também de nenhuma outra palavra. Tá certo? Moto, também não. Tá certo? Então, as derivadas são aquelas que provêm de outra palavra. Por exemplo, floricultura, tá bom? Já vem de flor. Pedraria, ou pedreira, já vem de pedra. Motocicletas, já vem de moto, tá bom? Radical é um elemento comum aos vocábulos de mesma família. Então, serra, serrana, mar, marítimo. Normalmente, ó, essa parte é como se fosse o núcleo, né, da palavra. Serra, aí você coloca serrana, mas o radical é serra. Como se fosse uma ideia meio de derivada e primitiva, né? Mar, aqui, que como se tivesse também, né? Deixa eu só colocar bem aqui. Pronto. Mar também está incluído. Marítimo aqui seria mar também. As desinências são elementos acrescidos ao radical para indicar aspectos gramaticais, podendo ser verbais ou nominais. Gato, gata. Fazíamos, né? Faz. Você pode colocar um ia ou mos, né? Para completar. Essa parte que nem é tão, vai cair tanto, não. Tá bom? A gente tem que explicar de certa forma. Então, vogal temática. Essa aqui é o elemento que aparece após o radical, indicando uma conjunção. Ou seja, cantava, por exemplo. Aí tem essa parte do A, que seria uma vogal temática, nesse caso. Aí a gente pensa assim, qual o radical mais a vogal temática? Canta, né? Porque o radical seria cante e a vogal A. Bom, agora vamos para a parte que realmente é importante que caia lá na prova, né? Os afixos, que a gente pode denominar aí como prefixos e sufixos, tá? Então, são elementos acrescidos ao radical para formas, para formar, né, no caso, tá, formas, novas palavras. Então, assim, são eles os prefixos, que sempre vêm antes, e os sufixos, que sempre vêm depois, tá bom? Então, você normalmente vai pegar o quê? Um radical, como a gente já viu, como se fosse um radical é uma estrutura mínima para a formação de alguma palavra, né? Aí, se você coloca uma coisa antes dela, essa coisa antes é um chamado prefixo. Se coloca depois, é chamado sufixo. E assim a gente consegue formar várias palavras que a gente vai ver já já, outros tipos de afixos, tá? E formação de palavras mesmo. Mas, por exemplo, né, os prefixos. Se você pega a palavra moral, que seria o radical, bota o i na frente, fica imoral. Aí você já mudou o sentido totalmente da palavra, formou uma nova palavra, tá bom? Pega de novo moral, coloca a idade, depois fica moralidade, que já é outra palavra, que tem outro sentido, tá bom? Então, são afixos, o i e o idade. Hipertensão, né? Você pensa aí em tensão. Hiper é um prefixo, tá? Trovejar, o sufixo ejar, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai ver bem melhor essa parte de afixos agora, no outro slide aqui.
Vamos lá, processo de formação de palavras. Ó. É a maneira como os morfemas se organizam para formar as palavras. Então, nesse texto aqui do Manuel Bandeira, ele fala assim, neologismo. Vejo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, te adoro, te adora. Aí a gente pode ver, ó, os principais processos de formação são derivação, composição, hibridismo, onomatopeia, sigla e abreviação. Os processos de formação de palavras por derivação. Vamos ver, um processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada de outra chamada de primitivo. Os processos de derivação são, vamos ver, a derivação prefixal. É um processo de formar palavras no qual o prefixo ou mais são acrescentados à palavra. Então, a gente pode ver um ou mais prefixos, né, são acrescentados a uma palavra, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, o por, né? Você pode colocar um prefixo compor, que já é uma outra palavra, ou bote ainda mais um prefixo, ré. Aí fica ré compor, tá bom? Aí, ó, o por é o radical, o com é um prefixo que a gente viu que a gente coloca antes das palavras e formou uma nova palavra, tá? Compor, ok. Ré, antes do outro prefixo que já estava com, como ficou ré compor. Dois prefixos aí, ó. Outro, se você pega o radical fazer, bota o 10, um prefixo 10, fica 10 fazer, ó, uma nova palavra. Pega um paciente, pronto, coloca aí na frente um prefixo in, fica impaciente, aí uma nova palavra. Então, assim, a gente vai formando palavras por meio de derivação, ou seja, só colocar, acrescentar a palavra, né, que é primitiva, ou seja, aquela palavra de início, a principal, aqui não vem, que é a primeira de todas, tá? E você começa a derivar vários nomes dela através de prefixos e sufixos. Então, no caso, derivação, sufixo. Ah, agora você vai pegar uma palavra primitiva e vai colocar um sufixo nela, vamos ver. Ó, real. Coloca mente aí, um sufixo mente, fica realmente. Folha, né? Então, é uma palavra primitiva. Coloca agem no final, fica folhagem. Já é uma nova palavra. Tá certo? Então, essa aí é por derivação, prefixal e sufixal. Bem tranquilo. Então, ó, a palavra, a derivação prefixal e sufixal, um pouco mais sobre elas. A derivação prefixal e sufixal existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, sem a presença de um dos afixos, a palavra continua tendo significado. Por exemplo, deslealmente, né? Quem é o prefixo aí? Des, tá? E o mente seria o sufixo. Aí você pode observar, né, que você tem os afixos que são independentes. Então, existe a palavra desleal e lealmente, tá bom? Então, é como assim, o sentido ainda continua o mesmo, tá bom? Então, a derivação parassintética, vamos ver. Ocorre quando um prefixo ou um sufixo são acrescentados à palavra primitiva, ok, de forma dependente agora. Ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Então, anoitecer, né? Você tem um noite, né? Ó. Aí você pega bota um prefixo a, ok, aí bota um sufixo ser, né? Ecer, no caso. Beleza. Então, nesse caso, não existe as palavras à noite e noitecer. Não tem, né? Então, eles não podem se desunir, tá certo? Então, tem palavras que você coloca um sufixo e um prefixo que podem se separar e outras não. É justamente isso aqui, tá bom? Só um detalhe. Derivação regressiva. A derivação regressiva existe quando o morfema da palavra primitiva desaparece. Né? Então, mengo, Flamengo, dança, dançar, Portuga, português. Então, é como se a gente
tirasse, realmente, né, partes daquela palavra primitiva. E a gente entende, né, quando você vai falar que torce pro Mengão, né, pro Mengo, você já tá falando que é o Flamengo. É mais ou menos esse sentido, tá? Sei que nem é tão cobrado, mas é importante vocês saberem. Derivação imprópria, então, é a mudança de classe ou conversão, ocorre quando a palavra é comumente usada como pertencente a uma classe é usada como fazendo parte de outra. Então, coelho é um substantivo comum, usado como substantivo próprio em Daniel. Ó, Daniel Coelho da Silva. O verde é geralmente como adjetivo, certo? Por exemplo, comprei uma camisa verde, mas é usado como substantivo. O verde do parque comoveu a todos. Certo. Um exemplo é de derivação imprópria. Ok? Outro processo de formação, pessoal, composição. Um processo de formação de palavras através do qual novas palavras são formadas pela junção de duas ou mais palavras já existentes. Então, existem duas formas de composição, a justaposição e a aglutinação. Então, isso aqui é muito importante vocês saberem, isso aqui cai, ó. Por composição, pode ser justaposição e aglutinação. Vamos ver a justaposição. Ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas ou acentuação primitivas. Então, a gente já sabe, ó, junção, a composição, já sabe que você vai juntar duas formas, tá? Duas palavras. Na justaposição não muda nada. Guarda-chuva, segunda-feira, passatempo, tá? Juntou, mas não mudou as palavras. Guarda e chuva são palavras diferentes, mas juntou, você sabe o significado de um guarda-chuva. Segunda e feira são duas palavras totalmente diferentes, juntou, ficou o dia da semana. Passa e tempo também, duas palavras diferentes, juntou, ficou uma outra palavra aí, totalmente diferente. Passa tempo. Tá bom? E a composição por aglutinação agora ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, ocorrendo alteração na forma ou na acentuação. Então, fidalgo é um exemplo, né? Quer dizer o quê? Filho de algo. Aguardente quer dizer o quê? Água mais ardente, tá bom? Aguardente. Eu não sei se você vai tomar, né? Esse negócio de aguardente. É ruim pra caramba. Isso é quando a gente tá vomitando, né? Pois é, a junção de duas palavras, água e ardente, tá bom? Juntou, ficou aguardente, tá vendo? Você junta duas palavras, só que agora tem uma alteração para fazer sentido dentro dela, tá bom? Fica esse nome esquisito, fica, mas é a composição por aglutinação, que é dessa maneira, tá? Justaposição, não muda a forma como ela se junta, tá? Duas palavras se juntam assim, da mesma maneira. Por aglutinação, vão se juntar, mas a forma escrita muda um pouco, tá bom? Duas palavras ou mais se juntam, a forma escrita muda um pouco. Hibridismo consiste na forma de palavras pela junção de radicais de línguas diferentes. Então, a gente vê, ó, automóvel, né? É o grego mais latino. Biodança é o grego mais português. Esquisito, não é isso? Hibridismo é isso. Você junta radicais de línguas diferentes. Onomatopeia. É o que a gente vê muito, né? Lá nas histórias em quadrinhos, ó, consiste na formação de palavras pela imitação de sons e ruídos. Isso aqui talvez seja mais fácil de identificar. Ó. Trim, pode ser o quê? Uma campainha. Trim, né? Chuá. Eu não sei o que é isso, chuá. Não sei se é uma água sendo jogada. Pode ser, né? Boé, ping, pong. Ping, pong, pronto. Ó. Né? Ping, pong. É tipo uma zoada que a gente escuta quando a gente está jogando lá. O ping, pong, né? Que tem o mesmo nome. Miau. Pronto, é o som que o gato faz. Tic-tac, é o som do despertador. Aliás, um relógio, né? Tic-tac, tic-tac. E zum, zum. Zum, zum. Bom, isso também é um som aí de alguma coisa. Sigla. Ah, essa aqui, pessoal, é o que você já vê bem que até no nome do preparatório, né? Pré-IFP. IFP é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.
É uma abreviação, tá? Ó. UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Abreviação, bem tranquilo. E a abreviação com redução, né, consiste na redução de parte de palavras com adjetivo de simplificação. Moto, motocicleta, gel, gelatina, cine, cinema, tá? Ok. Até aqui. Vamos ver bem aqui, ó, algumas coisas. Ó, eu quero que vocês tentem responder essa questão bem aqui, ó. Não posso deixar dando teste tirando. De Deus não viu. Em relação, aqui, ó, 14. Em relação ao processo de formação de palavras, a expressão vacinômetro, presente no texto da postagem, é um exemplo de composição por aglutinação, composição por justaposição, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal. Qual que vocês acham que está mais correto aí? Tudo que a gente viu no slide. Ian dizendo que é A, Nádia D. Francisco Miguel A. Certo, A também. Ok, pessoal, vocês estão no caminho correto. Ó. A gente viu o quê? Ó? Que a justaposição começou a ver lá a derivação prefixal, não foi? Que você tem uma palavra primitiva que você consegue entender. A derivação prefixal é só você colocar algum prefixo antes. A sufixal também, ó, você já tem uma palavra que você consegue entender. Você coloca um sufixo depois e você também está tranquilo aí, consegue entender. Aí tem as vários tipos, né, de prefixal e sufixal, né? Quando vem as duas ao mesmo tempo. Ok. E a gente viu também justaposição, que talvez seja mais fácil de você lembrar, ó, são duas palavras que totalmente diferentes, mas juntou, você consegue ler as duas palavras sem se confundir, né? Sabe ó, o que é segunda, sabe o que é feira, né? E a aglutinação, pessoal. Ó, fidalgo, aguardente. Isso aqui seria por aglutinação, tá bom? Composição por aglutinação. Se você estivesse usando aí um vacina com metro, né? Vai ficar o vacinômetro. Tipo, alguma coisa assim do tipo, né? Hidrômetro, um outro exemplo. Então, vocês já fiquem sabendo que quando vier esse tipo de coisa assim, é para aglutinação, tá bom? Vamos ver, tá bem aqui o negócio. Tá bom? Bem tranquilo. Outra aqui, ó, que eu quero que vocês tentem. Não, essa aqui não.
Aqui, ó, vamos lá. A nona questão, tá? Ó, a palavra jornalismo é formada pelo processo de derivação sufixal. Ele já está dizendo aí, que já é esse processo de derivação sufixal. Identifique a alternativa em todas as palavras, também são formadas por esse mesmo processo. Então, vejam aí todas as palavras, se todas têm um sentido aí de derivação sufixal, ou seja, uma palavra com um sufixo depois. Letra D, vamos ver. Letra D também, quem mais acha que é D, quem acha que é outra letra? Todos concordam que é letra D? Aline, Nádia, os demais. Muito bem, pessoal. Letra D. Por que as outras não são? Imagina aqui, goleiro. Você pensa gol, né? Ou a palavra primitiva. Eiro veio aqui como sufixo, um prefixo. Ou sufixo, né? Sufixo é como vem depois. Pré, né? Pré vem antes. Su vem depois. Tá bom? Aí casa, aí casinha. Ok, vem um sufixo depois. Mas o impróprio tem um prefixo aqui, ó. Né? Aqui é a palavra próprio, que é a palavra mesmo primitiva, aí colocaram um prefixo aqui. Já não é. Dentista, é como se fosse dente, né? Vem de dente, aí botou aqui vista, ok. Boquiaberto. Aí boquiaberto é como se fosse boca aberta, né? Já é um outro tipo de formação de palavras, para aglutinar, composição por aglutinação, tá certo? Você juntou boca e aberto, e aí juntou, ficou assim, boca e aberto. Desmerecer, ó, Deus, já é um prefixo, tá? Merecer já é a palavra primitiva. Companzio, também é outra palavra, que não tem a junção. Desculpa essa, porque tá tendo um barulhozinho aqui. Vamos lá novamente. Companzio não faz parte da derivação sufixal. Sobrecarga. Sobrecarga. Tá bom? Já é, no caso, justa posição. Barbado, de barba, né? Ok. Mas aí já não é. Mas chatice também. Vamos ver. Chatice. Chato, vem primeiro. Aí o ice vem depois. Sufixo. Ok. Boiada vem de boi. Depois aqui tem um sufixo aqui. Sufixo aqui. Maldade, mal, né? Mildade aqui. Um sufixo. Ok.
Então, todos aqui são por derivação do sufixal. Mulherengo, né, indecente. Então, você pega aqui a palavra primitiva, decente, mas tem um prefixo in, né? Envelhecer, tá bom? Aí já é outro tipo de informação. Então, quando você vai fazer essas questões, basta uma dessas aqui estar errada, para você já ver que não é. Beleza? Muito bem. Mais um aí para vocês, ó. Aqui, ó. Questão 18. Tenta responder aí, ó. Marque a alternativa que apresenta apenas formações, palavras formadas, né, por derivação sufixal. Francisco Miguel, acho que é. O que mais? Ele está fazendo. Vamos lá, ó. Pessoal. Sei que é, parece muito, né? Mas algumas palavras aqui nem são, tipo, de deriva, nem são compostas por derivação, algumas já são até primitivas. A que mais faz sentido, aqui é a letra D, ó. Pobreza. Você já pensa, como é que foi formada essa palavra pobreza? Pobre, e aí colocou, né, um ex aqui no final, né, pobreza, né, pobre, usar, só usar, ok, ficou a derivação sufixal. Escassez,
vem da palavra escasso, ou seja, é uma coisa que está faltando. E aí ficou escassez, né? Ou seja, acrescentou um ex aqui para poder formar nova palavra, ok. Sustentável, vem de sustento, tá? Sustento, aí botou o ável aqui para formar a palavra, tá bom? De todas elas, a letra B que está mais correta. Ó, a letra E, vocês pensou aqui. Possivelmente, vem de possível. Ok, pode até ser. Mas será que essa palavra aqui, possivelmente, não é de outro tipo de derivação, não? Possível e mente. Vocês conseguem ler de uma maneira assim que vocês consigam entender cada uma? Então, justa posição. Resultados, vivência, viver, né? Que viver, ência. Pronto, aí formou. Pode ser uma derivação sufixal aqui também. Tá bom? Até mais funciona mais ou menos dessa maneira. Bem tranquilo mesmo. Pessoal, vamos adiantar aqui, ó. Tem até mais questões sobre isso, vocês podem responder, observar gabaritos e tentar fazer dessa maneira. E assim vocês vão aprendendo, né? Lendo lá o material e resolvendo aqui, vocês vão aprendendo ainda mais, tá? Então vamos adiantar aqui. Ah, ok, essa parte que a gente já viu. Agora aqui. Outro slide da professora aqui do concurso, a Thais Gouveia. Lá 2. Então, vamos ver algumas coisas aqui a mais, ó. Domínio da estrutura. Ah, tem mais uma questão aqui que eu queria até mostrar para vocês. Que se eu deixar passar agora, aí não vai dar para ver depois, né? Vai perder o sentido, né? Então, vamos lá. Página 114. Questão 13. Aqui, pessoal, vamos resolver juntos, ó. Releia o trecho do primeiro parágrafo do texto 4. Então, deixando... Oh, desculpa, é porque está dando uma interferência em mim. Vamos lá. Deixaram de ser práticas manuais e artesanais e tornaram-se uma produção em série mecanizada. Aí ele pergunta assim, pessoal, as palavras em destaque apresentam a concordância de... Aí, você está tendo uma concordância, na verdade, você está tendo ali uma ligação, né? Você está perguntando dessas palavras em negrito e outras. Quais seriam, então, entre pronomes com os substantivos, advérbios com os substantivos, adjetivos com os substantivos, pronomes com adjetivos e os advérbios com os verbos. Pessoal, se a gente ler bem aqui, ó, deixaram de ser práticas. Práticas manuais. A gente viu sobre substantivo e adjetivo, não viu? Um substantivo é tudo aquilo que pode ser nomeado, pode ser dado uma qualidade a ele. Já os adjetivos é o que qualifica. Então, a gente tem aqui, ó, práticas manuais. As práticas já são as manuais, tá certo? Tá dando uma qualidade aqui. As práticas serem manuais e outras ainda, ó, artesanais ainda. A série, de novo, série mecanizada. A série, de novo, é um substantivo e aqui é um adjetivo. A série aqui, de novo, é um substantivo. Mecanizada é a forma como ela é, né? O adjetivo, a qualidade dela ser adjetivo. Então, nesse caso aqui, seria a letra C. A gente viu a aula passada também sobre advérbios, né? São muitos advérbios. Vocês têm que pegar a aula passada também e ver os exemplos, tá? Ok, mais um aqui só para a gente finalizar essa parte.
28, eu quero que vocês respondam aqui agora. Lembrando que eu vou... Deixa eu olhar bem aqui uma coisa. Aqui. Os advérbios que eu estava falando são esses aqui, ó. Não tem nada a ver com aqueles lá que a gente está vendo, né? Manuais, né? Mecanizados, advérbios são de tempo, de modo, tá? Eu vejo outra coisa aqui, pronto, aqui. Agora é uma questão sobre conjunção, né? Então vamos relembrar. As conjunções, elas ligam dois termos da oração, certo? Com o mesmo valor gramatical. Aí elas podem ser adversativas, vão expressar um sentido aí de contradição, e vai usar principalmente as condições entretanto, mais, porém, alternativas, né? Vai a ideia de alternância aí, ó, ora, ou, nem, nem. Aditiva sempre dá a ideia de soma, ou adição, além de e, ademais. Explicativa a ideia de explicação, pois, porque, uma vez que, já que. Conclusiva, dá a ideia de conclusão, portanto, né? Logo, então, afinal. Aí a questão só pergunta assim para você. A conjunção ou, olha aí, a conjunção ou, no final, ou no período, ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Qual dessas aí você acha que tem mais a ver com uma daquelas que a gente acabou de ver? Conclusão, finalidade, possibilidade, alternância ou adição? A Nádia, letra D. Que mais? É, ó. Ou aqui, tá de alternância mesmo. Viu? Nem todas as questões são assim complicadas demais. As questões são tranquilas, tá? Isso aqui é uma das últimas provas, eu acho que eles botaram até a prova mais tranquila por conta da pandemia. Tem outras provas, assim, bem mais complicadas, realmente. Eu acredito que dessa, agora, da outra semana, vai ser tranquila também, tá? Acredito que sim. Ok, pessoal. De boa, né? Essa parte que eu acredito que vocês não vão errar, não. Tá tudo certo, bem explicadinho lá no nosso material. E aqui vocês sempre podem dar uma revisada em relação às questões. Já tem o gabarito também. Ok. Vamos para o nosso segundo slide aqui. Vamos lá. Ó, vamos falar agora de sintaxe. A gente estava falando de morfologia, né? A sintaxe que é o domínio da estrutura morfossintática do período simples e composto. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Então, pessoal, a gente tem que ver, primeiramente, o que são essas orações, o que é uma frase, um período, que vocês podem estar se confundindo, né? Eu sei que vocês já viram isso lá na escola, né? No ensino médio, que é só que a gente vê, né? Mas vamos relembrar, né? Claro. Então, a sintaxe busca analisar a função e o posicionamento de palavras e expressões em um período, tá bom? Então, você tem palavras ali no período, e a sintaxe aqui no português, ela vai pegar o quê? Vai ver qual a função daquela palavra naquele período, tá bom? E analisar a posição dela. Então, por exemplo, uma frase. O que é uma frase? Qualquer enunciado inteligível que estabeleça comunicação. Olá, socorro, tchau. Você não costuma falar isso, né? Então, é uma frase, tá bom? É uma coisa que exprime a comunicação. É diferente de uma oração, porque a frase, nesse caso aqui, ela tem verbo, tá bom? Uma frase comum não tem. A oração já é uma frase com verbo. Então, exemplo, Joana, traga uma maçã para mim, tá certo? Ou seja, cadê o verbo aqui? Traga, do verbo trazer, né? Então, já é uma frase com verbo, isso é chamado de oração, tá bom? Essa frase é chamada de oração.
A gente também costuma chamar até o próprio verbo de oração, né? Mas nesse caso aqui eu vou chamar essa frase toda. E o período é o espaço textual que vai de uma letra maiúscula até uma pontuação, que é um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Então, nesse espaço podemos encontrar apenas uma oração. Período simples, também conhecido como oração absoluta. Ou mais de uma oração, que é o período composto. Tá bom? Ah, professor, então o que é um período simples? É uma frase que contém apenas um verbo. Aí a gente pode ressignificar isso dizendo o quê? Que é um trecho que possui apenas uma oração. Pronto, porque a gente sabe que oração é uma frase com verbo, né? Então, se o período tem isso, ok. E quando tem mais de uma oração, é um período composto. Só isso. Então, Joana, traga-me uma maçã para mim, né? Traga uma maçã para mim, pois quero comê-la. Vamos ver quantos verbos a gente identifica. Traga uma oração, uma maçã para mim, né? Traga uma maçã para mim, traga. Ok, já identificou uma oração aqui porque tem um verbo, traga. Pois quero comê-la, eu quero, de novo, outra oração, porque é uma frase que tem um verbo, tá? Então, se tem duas orações, isso tudo é chamado de um período, tá bom? E o período em si é só isso, é um espaço textual, que vai da letra maiúscula aqui, ó, Joana, né, com letra maiúscula, até um ponto final, até aqui, ó, tá bom? Só esses espaços de texto, a gente chama de período, só isso. Aí, como tem duas orações, a gente chama de período composto. Se tiver só uma, é um período também. Aqui na frente, ó, também é um período, só que é um período simples. Joana, traga uma maçã para mim, ó. É um espaço de texto que começa com a letra maiúscula, vai ter um ponto, tá? E tem uma oração dentro dela, ou duas, ou mais. Aí temos também, ó, os termos essenciais para as orações, são aqueles, o sujeito. O que é um sujeito, pessoal? É um termo, de novo, né? A qual se atribui a ideia contida no predicado, pode ser considerado aquele que manda no verbo. Aí a gente tem alguns tipos de sujeito, ó. Sujeito simples tem apenas um núcleo. O que é isso? Agora tem até núcleo nesse negócio? Tem. Núcleo, pessoal, o que é um núcleo? Pensa no núcleo da Terra, né? É lá o centro, né? A coisa mais significativa lá na nossa esfera todinha, o centro dela é um núcleo. É como se o centro fosse a parte mais importante, né? É a mesma coisa aqui. O núcleo dessa pequena parte chamada sujeito, ó, é aulas, porque a parte mais importante que dá o significado realmente ao sujeito é aulas. As aulas terminaram hoje. O que é que terminou hoje? As aulas, tá bom? Então, a gente sabe que as aulas é o sujeito, tá bom? É o que a gente está dando atribuição de ideias, que no caso é porque terminou hoje. É uma ideia, né? Então, se você atribuiu essa ideia a uma coisa, ela é chamada de sujeito. Então, acho que deu para entender, né? Ó, aí tem um sujeito composto, tem dois ou mais núcleos. Ó, Thaís e Lucas são professores aqui, tá? Então, quem são os dois sujeitos da oração? Thaís e Lucas, tá bom? Dois nomes, dois sujeitos. E o indeterminado é aquele que a gente não conhece, não queremos dar identidade a ele. Falaram mal de você. Não é isso? Falaram mal de você. Quem que falou mal de você? Aí fica indeterminado. Mas a gente sabe que por trás seria o quê? Eles, né? Eles falaram mal de você. Às vezes pode aparecer dessa maneira. O que seria um predicado, pessoal? É tudo aquilo que se atribui ao sujeito. Ou seja, é a outra parte aqui, ó. A primeira parte era o sujeito, a outra parte é o predicado. Então, a gente tem um predicado verbal, ó, que o núcleo é o verbo. As aulas terminaram hoje. O predicado inteiro é terminaram hoje. Mas quem é o núcleo? Só terminando. Porque o núcleo é o verbo, tá? Vou chamar de predicado verbal. Predicado nominal. O núcleo já vai ser um substantivo ou um advérbio, né? A criança ficou ferida. Aí, quem é o sujeito da oração todinha? A criança. Ok. Quem é o predicado? Ficou ferida. Mas, nesse caso, quem é o predicado nominal? Ó, ferida. Tá bom? Porque é o modo como ela ficou.
Advérbio de modo. A gente estudou isso, né? O modo como ela ficou ferida. Professor, e cadê o predicado verbal? Aqui, ó, ficou. Tá bom? Isso tudo é predicado, ó, ficou ferida. Predicado ainda verbal, ficou. Predicado nominal, ferida. Tá bom? É só porque o núcleo é diferente, mas eles colocam, assim, 2 tipos de predicado só para a gente ter que estudar mais. Né? Ok, vamos lá. Complementos verbais. Aí, chegou na parte que sempre cai. Objeto direto, objeto indireto. Vamos lá. Todo termo que na oração completa um sentido de um verbo transitivo. Professor, o que é verbo transitivo? Aquele que necessita de um complemento para fazer sentido, pessoal. Vamos lá, de novo. Complementos verbais. É todo, a gente está falando de complementar verbos. Complementar verbos. Pense no verbo. O verbo precisa de um complemento? Ele é um verbo transitivo. Professor, que complemento é esse? Alguma coisa que faz ele ter sentido, tá bom? Vamos ver bem aqui, ó. Ele pode ser, no caso, esse complemento pode ser objeto direto. Ó. Por exemplo, comprei. Se eu digo para vocês aí, gente, eu comprei. Sim, aí vocês vão perguntar, sim, comprou o quê, professor? Não é? Não é um verbo que precisa de um sentido a mais? Pois é justamente esse o caso. Então, objeto direto, comprei. Comprou o quê? Uma maçã. Ah, agora fez sentido. Eu comprei uma maçã. Ok. O carro atropelou. Ao verbo atropelou. Você pergunta assim, atropelou o quê? Um animal? Uma pessoa? O quê? Não é? Uma senhora? Deus me livre, né? Falar isso. Mas o carro atropelou o quê? Um pedestre. Ah, o verbo atropelou precisa de um complemento, que no caso seria um pedestre. Tá bom? Ah, e agora observem. Ele não está precisando de uma preposição. A jogada aqui dos complementos verbais, ó, se objeto direto ou indireto, é porque o verbo sempre precisa de um complemento. Mas depois dele, vai ter preposição ou não? A gente viu preposições da agorinha. A para compor em a voz. A para compor em a voz. Ok? Então, não tem preposição aqui, ó. Comprei, só tem um, né? Que é um artigo indefinido, uma, né? Ah, não tem. Atropelou um, que é outro artigo. Não é preposição. Ah, ok. Então, ele é chamado de objeto direto. Tá bom? Professor, quem é o objeto direto? É uma maçã, tá, pessoal? Bom, o objeto direto é uma maçã, não é comprei, não. Comprei é só o verbo. O outro objeto direto aqui é um pedestre. Tá bom? Por quê? Porque é todo termo que, na oração, completa um sentido de um verbo transitivo, tá? Então, no caso, é uma maçã e um pedestre, que são objetos diretos. Estamos compreendendo, né? Objeto indireto. Completa o sentido do verbo transitivo indireto. Vamos lá, de novo, é a mesma coisa, é muito fácil. Gosto. Se eu digo assim, para vocês, eu gosto. Aí, de novo, vocês vão perguntar, gosta de quê, professor? Aí eu vou dizer, de vocês. Olha que coisa boa, né? Então, eu gosto de vocês. Aqui na frase, tá? Gosto de você. Ah, estou completando o sentido agora do verbo com uma preposição. Ah, então é objeto indireto. Tá vendo como é simples? Gosto de quê? De você. Ó, de é uma preposição, completei o sentido agora, ok. Só isso, de você é um objeto indireto. A moça não resistiu. Resistiu a quê? Sempre tem uma pergunta nesses verbos transitivos, né? Que eles precisam de algum complemento. Então, você sempre pergunta o quê, né? Aí, quando às vezes a pergunta vem com já uma preposição, você já sabe que é objeto indireto que vem depois, né? Aos ferimentos. Ah, quem é aos? A junção de a, que é a preposição, mais ao, mais os, né? A mais os dá aos. Ferimentos. Ah, então é por isso que aos ferimentos é um objeto indireto. Ok? Complemento nominal. Aqui são os complementos verbais. Complemento nominal agora. É todo termo que na oração completa o sentido, agora o quê? De um nome. Como assim o nome? É um substantivo, ou um advérbio, ou um adjetivo. Esses são os nomes que a gente tem, tá bom? Tenho saudades. Agora aqui o nome é saudades, que é um substantivo.
Aí de quê? Do meu avô, que é o complemento nominal. E o complemento nominal, pessoal, ele sempre vem acompanhado também de uma preposição, ó. Do, com, de, tá bom? Ó, sempre. A única diferença é que antes não tem um verbo. Vai vir um nome, que pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, aquele lá, né, de lugar, de modo, tempo, intensidade, etc. E um adjetivo, que a gente viu da agorinha, tá bom? Estou desgostoso com você. Olha aí, desgostoso é um modo, é um advérbio de modo como uma pessoa tá, desgostoso. Com o quê? Com você, tá bom? Com uma preposição de novo. A rua ficou cercada. Cercada é o quê, pessoal? É um adjetivo. Aí, o que está completando o sentido dessa frase? De curiosos. Ah, então, de curiosos é um complemento nominal. Vocês estão me entendendo, né? Ó, é tudo que vai completar a parte depois aqui, ó, que vai completar o substantivo, o advérbio e o adjetivo, tá bom? É só prática mesmo. Aí tem essa parte aqui, a gente da passiva. Ó. É todo complemento de um verbo na voz passiva. Ele é chamado de agente da passiva. Vamos lá. Ó. Como é que o verbo vai estar na voz passiva? Ele vai sempre indicar, ele indica que o sujeito sofre a ação dele. É o verbo o verbo na passiva, ele indica que o sujeito sofre a ação dele. Vamos ler esse texto aqui. Ó. O jogo foi arbitrado por ele. Olha aí, vamos identificar o sujeito. O jogo, né? Vamos identificar aqui o verbo arbitrado. Tá vendo como o jogo foi arbitrado? Como se o jogo estivesse sofrendo a ação de ser arbitrado? Ah, pois é. Então, essa parte todinha que foi arbitrado por ele está sendo agente da passiva. Tá bom? Tá completo. Aliás, todo complemento de um verbo, no caso, por ele, né? Arbitrado está sendo o verbo que está fazendo a ação lá no jogo, que é o sujeito. É um pouco complexo isso aqui, ó. Vamos ver o outro. Curiosos cercaram a rua. Vamos lá. Cercaram é o verbo, né? Vem o verbo cercar. Então, a gente vê aqui que quem é que está sofrendo a ação aqui desse verbo cercar? No caso, a rua, né? Cercaram, os curiosos cercaram a rua, tá bom? É um pouco complexo isso aqui. Cercaram a rua, no caso, está fazendo uma ação em relação à rua. Isso aqui nem cai muito, não. Não se preocupe, não. Adjunto, adnominal. Todo artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome adjetivo e numeral. Eita, e agora, né? Não, se acalma que tá tranquilo. Adjunto adnominal vai ser exatamente essas coisas aqui, pessoal. É um artigo, é um adjetivo, é uma locução adjetiva, pode ser um pronome numeral. Como assim, ó? O meu estimado vizinho comprou maçãs. Pessoal, você podia ter falado só assim, ó. O meu vizinho comprou maçãs. Concorda comigo? Ah, não, mas você quis aumentar aí a história. Você diz assim, o meu estimado vizinho. Então, ó, você colocou o meu estimado, já é um adjunto adnominal, tá certo? Porque está sendo, assim, um adjetivo para essa oração. É um termo acessório, lembrando, né? Ó, esqueci de dizer isso antes. Os termos acessórios da oração são termos que não precisam estar ali para fazer com que a frase tenha sentido. É como se fosse uma pulseira, um colar que você usa, você não precisa usar. É um acessório, tá? Não é necessário, né? Mas você usa quando você quiser. A mesma frase aqui também, ó. Você pode dizer só, o vizinho comprou maçãs, mas aí você bota um acessório, que no caso aqui é um adjetivo, ó, o meu estimado vizinho comprou maçã. Agora funcionou como adjunta adnominal. Adjunta adverbial é todo termo que na oração vem representado por advérbios e locuções adverbiais. Te viu os advérbios, você tem que dar uma lida lá neles. Acho que tem trabalhado demais. Demais é um advérbio de intensidade. Demais, tá bom? O aposto invocativo sempre cai, preste muita atenção agora. Todo termo que na oração esclarece ou explica outro termo. Esse talvez seja o mais fácil de vocês verem. Normalmente ele vem entre vírgulas,
Ele é um termo que nem é necessário ele estar ali, por isso que ele é um termo acessório, mas ele está ali só para esclarecer uma coisa que vem antes, né, por exemplo, tá? Então, ó, o Brasil, maior país da América do Sul, exporta soja, tá vendo, ó? O maior país da América do Sul é um aposto, porque ele é uma oração que está, aliás, ele é um termo, né, aqui dessa oração todinha, que está esclarecendo o que é o Brasil, tá bom? Vocativo, pessoal. Todo termo que na oração evidencia o ser a quem nos dirigimos. Pronto, é só... Geralmente ele vem no começo, ó. Amanda, vírgula, venha para cá. Tá bom? Vocativo é como se fosse mesmo um nome, normalmente um nome. Não precisa ser um nome próprio, como vocês vão ver na questão seguinte aí que eu vou colocar para vocês. Mas tem que ser alguma coisa que é um nome qualquer, mas que diga, que evidencie a quem você está se dirigindo. Tá bom? Pode ser um pronome pessoal, a gente vai ver depois. E aqui a ordem direta da oração. A ordem direta normalmente vem assim: sujeito, vem um verbo, vem um complemento e vem os adjuntos. O sujeito, primeira parte, as outras partes é tudo predicado. Aí, às vezes, ocorre a inversão disso aqui, só para dar uma modificada na estética ou um ênfase em algum elemento. Tá bom? Agora eu quero que vocês... Então, bem aqui, ó, outra questão de prova. Ó, vamos ver essa questão aqui, ó. Na oração, o avanço da dengue vem sendo constatado em todo o estado. Em todo o estado. Presente no primeiro parágrafo do texto 5, o termo destacado exerce a função sintática dele. Então, temos aqui predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial. Nesse caso aqui, pessoal, ele está fazendo um papel de adjunto adverbial. Tá certo? Por quê? A gente viu bem aqui que um adjunto adverbial normalmente ele vem por último, ele vem representado por advérbios e locuções adverbiais. Essa questão é considerada difícil, tá? Porque, no caso aqui, em todo o estado, é uma locução adverbial de intensidade. Em todo o estado, tá bom? Então, o olho tinha que ser realmente clínico para isso. Então, basicamente é isso. Os adjuntos normalmente vêm por último na frase, tá? E aí você tem que dominar. Realmente, estude essa semana. Estude os advérbios, porque eles estão presentes em muitas coisas. E aí você tem uma locução adverbial aqui, ó, de intensidade, né? Uma coisa grande. Tá bom? Vamos ver outra bem aqui rapidinho. Aqui, ó. Analise sintaticamente o período. Eu rasgo o verbo porque não posso rasgar o sujeito. E marque o item que apresenta a função adequada do termo em destaque. Eu é vocativo? Vamos lá. Eu. Está sendo um papel de vocativo? Eu sei o que é vocativo mesmo. Vamos lá, de novo. Vocativo, ó. Todo termo que na oração evidencia o ser a quem nós dirigimos. Ah, vamos ver. Eu rasgo. Normalmente, ó, quando é vocativo, já pega essa dica, ela vem com uma vírgula. Se não vê com vírgula, tá mais para sujeito do que vocativo. Tá bom? Já pega essa dica aí, vocativo normalmente vem com uma vírgula. Isso é sempre.
tá bom? Não veio, já pense logo que pode ser um sujeito. Ah, ok, então isso aqui já não é. O verbo, cadê o verbo? Aqui, ó. É objeto direto. Vamos ver. Eu rasgo. Você já pergunta pro verbo anterior se é isso, tá bom? Eu rasgo. Aí você pergunta, rasga o quê? O verbo. Quando você pergunta bem aqui, o quê? Aí você completou o sentido aqui do verbo, rasgo, com o verbo, que é outra palavra, não fica se confundindo não com o nome, tá? Perguntou, eu rasgo, o quê? O verbo. Ah, você completou sem ter preposição, aí então no caso é um objeto direto, tá bom? Eu rasgo é um verbo transitivo, e aí o verbo aqui depois vai ser um objeto direto, tá completando a ideia. A gente viu isso bem aqui. Não foi? Cadê? Aqui, né? Objeto direto e indireto, ó. Objeto direto, comprei o quê? Uma maçã. O carro atropelou o quê? Um pedestre, tá bom? Sempre pergunte aí pro verbo o quê? Se ele completar a frase, se a frase depois, né, vier sem preposição, aí vai ser um objeto direto. Objeto indireto vai ser quando? Gosto. De quê? Ah, já precisou de uma preposição para fazer sentido. De você. A moça não resistiu. Resistiu ao quê, né? Quem resiste, resiste a alguma coisa. Ao quê? Aos ferimentos. Ó. A, que é uma preposição. Tá bom? Objeto indireto sempre vem uma preposição depois. Objeto direto não vem. E é sempre completando aqui um sentido de um verbo. Porque depois a gente viu os complementos nominais, que são frases depois que completam, no caso, nomes, né? Ó, a gente viu saudades, que seria um substantivo, desgostoso, um advérbio, e cercado, que é um adjetivo, tá bom? Só relembrando aí para vocês. Ah, por isso que essa aqui tá certo. O verbo é um objeto direto. Ah, ok. Não precisou de nenhuma preposição aqui para completar o sentido desse verbo rasgo. Vamos ver, o sujeito é sujeito, né? Ó, eu rasgo o verbo porque não posso rasgar o sujeito. O sujeito, no caso, é esse mesmo aqui, eu, né? Ele que está como se fosse o centro, né, da parte inteira lá como sujeito. Aqui também não é. Rasgar é verbo intransitivo, ou seja, rasgar. O que seria um verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de nada depois dele para fazer sentido. Tá bom? Professor, onde é que você tirou isso? Bem aqui, ó. Vamos pegando aqui, ó. Verbo transitivo. São aqueles que necessitam de complemento para fazerem sentido. Ele é um verbo transitivo, porque ele precisou de um complemento. Eu rasgo. Sim, rasga o quê, né? Um papel, uma folha? O que que tu rasga, né? Não dá para saber o que que a pessoa vai rasgar. Ah, é por isso que ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Aí também não é. O verbo é sujeito. Não, quem tiver sujeito é bem que o eu. Certo, pessoal? Ok, né? Vou botar mais um aqui desse assunto. Ó, no trecho, os termos vós e Senhor nosso desempenham, respectivamente, as funções sintáticas de. Aonde é, professor? Bem aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui mesmo, nesse texto, bem aqui, ó. Ó, vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. Beleza, isso aqui é uma frase do sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? Do padre Antônio Vieira. Tá certo.
O vós, pessoal, ele está funcionando aqui como o quê? E Senhor nosso, está funcionando como o quê? A gente viu que o vocativo, né? O vocativo é todo termo que aparece normalmente no começo e que é como você estivesse evidenciando a quem você está falando. Vós, vós, pessoal, é vocês, é a mesma coisa, tá? Vocês, diz Cristo, nosso Senhor. Olha aí, ó. Esse nosso Senhor aqui agora, ele está dando um sentido a quem? A Cristo, nosso Senhor. Ah, então nesse caso aqui, o primeiro é um vocativo e o segundo, nosso Senhor, é um apóstolo. Lembram lá o que a gente viu, ó? Aqui, apóstolo. Aposto, todo termo na oração, esclarece ou explica um termo. Ó. O Brasil, maior país da América do Sul, tá vendo? Tá explicando, assim como lá no texto. Jesus Cristo, nosso Senhor tá explicando Cristo, tá bom? E o vocativo é a palavra que aparece normalmente na frente, ó, que já vai evidenciar a quem você está se dirigindo a palavra. Normalmente vem depois antes de uma vírgula, né, ó, como eu falei para vocês. Tá vendo como essa dica é interessante? Voz, veio com vírgula, já está significando aí um vocativo. Aposto está explicando. Ah, beleza. Então, nesse caso aqui, ó, vocativo e aposto. Beleza? Ok. Desculpa as horas aí, pessoal. Vamos lá. Vou colocar mais duas questões aqui para vocês responderem, tá bom? Ó, quarta questão aí, pessoal. Na oração, linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. A expressão destacada é um exemplo de... Qual dessas aí vocês acham que é? Letra E, letra D, letra A, letra E. Ó, letra E, vocativo. Pessoal, vocativo ele sempre vem no começo, evidenciando alguma coisa a quem você está se referindo a sua palavra, e vem antes de vírgula. Linda princesa. Aí você está falando, se referindo à linda princesa, a quem você está conversando. Eu já fui um príncipe muito bonito. Entenderam o sentido aí, ó? Linda princesa, novamente. Então, nesse caso aqui, ó, não vão esquecer desse detalhe, não, tá? Normalmente vem no começo, vocativo, referindo-se a alguém antes de vírgula. Tá bom? Muito bem, Nádia. Certo, tudo certo aí. O Coé também, muito bem. Mais um aqui.
Ó, o verbo, nós somos medo e desejo. O trecho destacado exerce a função sintática de. Ah, não, essa parte aqui a gente não viu ainda. Vai ficar para a próxima aula. Vai exigir, no caso, predicativo do sujeito, coisa que a gente ainda não viu. As outras partes até a gente já viu, mas essa questão mesmo seria predicativo do sujeito. Mas eu vou deixar ela para depois. Próxima aula. É porque ainda falta um pedaço mesmo desse assunto, que realmente é um pouco extenso. Aí eu quis explicar mais essas coisas, né? Já ficou extenso, né? Vocês, eu acredito que vocês pensem assim também. Mas, realmente, português, língua portuguesa, a gente viu praticamente coisa do ensino médio inteiro aqui, ou tudo que você já viu no fundamental, resumido em quase 2 meses, né? Então, fica realmente, assim, muita coisa. Ok, pessoal? Pessoal, pois então, hoje a gente vai ficar por aqui, tá bom? Como falei, na próxima aula eu vou terminar o assunto de matemática, a gente vai resolver muitas questões. Estou pensando em fazer aula de manhã e de tarde, para a gente responder questões, tá? Não sei se pode ficar cansativo para vocês, né? Mas vamos ver, tá bom? Terminar o português, terminar a matemática e resolve mais questão. Beleza? Vou mandar as matérias aí para vocês. Muito obrigado pela aula, pessoal. Qualquer coisa. Ah, a Nadia perguntando, né? Ó, durante a semana? Não, vai ser no sábado mesmo. Tá bom, Nádia? A gente ainda tem aqui. O sábado vai ser dia 10, né? Aí tem o dia 10, aí dia 11 faz a prova. Tá bom? Então, beleza, valeu, pessoal.